Em 2006, os cientistas o apagaram da lista dos planetas. Mas o que viram, uma década depois, os fez se arrepender dessa decisão para sempre. Esperavam encontrar uma pedra morta. Em vez disso, encontraram um coração pulsante de 1000 quilômetros, preenchido com veneno que ferve neste exato momento. Em sua superfície, cai neve vermelho sangue. Do céu negro, poeira enferrujada cai por milênios. Você vai descobrir de onde ela vem. Gigantescas montanhas de vidro derivam por um oceano de veneno congelado. São mais altas que os Alpes. Estão flutuando em sua direção. E não deveriam existir. Sob a crosta de gelo, ondula um oceano negro de água líquida. E os cientistas sussurram uma pergunta cuja resposta eles próprios temem. Pode algo nadar nesse abismo gelado na borda do mundo? Algo vivo que a humanidade sequer é capaz de imaginar com a mente? Sua lua Caronte paira imóvel no céu e nunca se põe. E seu polo norte é marcado por uma mancha que foi batizada em homenagem a Mordor. Por 76 anos, ele carregou o título de planeta. Nós o tiramos. Mas o rei banido do sistema solar guarda segredos que gelariam o sangue. Esta é a história de um monstro congelado que devora lentamente tudo o que toca. Assista até o fim. No final, um vizinho ainda mais assustador te espera. Em 2006, o riscaram da lista dos planetas. Chamaram-no de fragmento congelado na borda gelada do mundo. Mas as primeiras imagens da sonda fizeram os cientistas gelarem de horror. O que achávamos ser uma pedra silenciosa revelou-se um pesadelo vivo. Montanhas de vidro flutuantes, neve vermelha caindo do céu e um gigantesco coração pulsante no gelo. Por 76 anos ele carregou o orgulhoso título de planeta. Depois nós o tiramos. Mas o rei banido do sistema solar não se rendeu e guarda seus segredos. Esta é a história real de Plutão. Um monstro gelado e silencioso que devora lentamente tudo o que toca a sua superfície. Para entender todo o horror, vá até lá você mesmo. Imagine um voo de quase 10 anos a uma velocidade de 50.000 milhas por hora. Quanto mais longe você se afasta da Terra, menor fica o nosso Sol. Ele se contrai de uma fonte de vida brilhante para um ponto luminoso e pálido. E ao seu redor, se expande um mar negro infinito de vazio e silêncio absoluto. Quando você chega à órbita de Plutão, a luz solar aqui é centenas de vezes mais fraca do que um dia nublado na Terra. É uma penumbra congelada eterna, sem esperança. Se você ficar na superfície e olhar para cima ao meio-dia, não verá o céu. Apenas uma escuridão densa, como uma noite invertida sem uma única estrela de consolo. O próprio Plutão é menor do que nossa Lua. Mas nesse minúsculo mundo congelado se escondem mais segredos do que em todos os gigantes do sistema solar juntos. No verão de 2015, as câmeras da sonda New Horizons finalmente romperam essa escuridão e viram algo que nenhum cientista da Terra esperava. No equador do mundo distante, brilhava um coração gigante de forma perfeita. Uma anomalia pálida, cintilando no vazio negro do espaço a bilhões de quilômetros de distância. Os jornalistas o chamavam de um adorável símbolo de amor, uma mensagem do universo. Mas os planetologistas logo enxergaram a terrível verdade sobre essa mancha rosada brilhante. Não é um coração. É uma gigantesca cratera de impacto de 1000 quilômetros de largura, preenchida com um oceano fervente de venenos congelados. Os cientistas a chamaram de Planície Sputnik. A enorme geleira é composta inteiramente de nitrogênio sólido, metano e monóxido de carbono. Um único gole desse ar te apagaria da existência instantaneamente. Mas o mais assustador ainda está por vir. Essa geleira não é uma estátua morta e congelada. Nas profundezas de Plutão, o núcleo ainda guarda um resquício de calor radioativo. O fraco calor sobe e faz o nitrogênio sólido borbulhar e virar lentamente, como uma sopa grossa em uma panela venenosa gigante do tamanho de um continente. Esse processo funciona ininterruptamente há milhões de anos. Ele apaga qualquer cratera na superfície. Cada rocha cósmica que cai aqui
está condenada ao desaparecimento total. O asteroide afunda lentamente nesse mar venenoso, mergulha nas profundezas congeladas e é apagado para sempre. Um abismo branco e puro que devora tudo silenciosamente. Por isso a superfície do coração é lisa como neve fresca. Nem uma cicatriz, nem uma marca. Uma cobertura perfeitamente limpa que esconde o abismo sob seus pés. E nas margens desse mar devorador estão montanhas que, pelas leis da física, simplesmente não deveriam existir. Suba comigo até seus cumes insanos. Se você ficar nas margens da planície Sputnik, verá picos que se elevam milhares de pés no céu negro. São mais altos do que as cadeias dos Alpes da nossa Terra. Em nosso planeta, as montanhas são feitas de rocha. Em Plutão, a rocha não tem nenhum significado. Aqui reina uma matéria completamente diferente, estranha para nós. A temperatura da superfície cai até menos 390 graus Fahrenheit. Com frio tão extremo, o gelo de água comum se torna mais duro do que aço forjado temperado. Esses picos que cortam o horizonte são feitos inteiramente de gelo de água. Ameias afiadas como lâminas se elevam 10.000 pés direto para a escuridão. E agora o mais estranho. O gelo é mais leve do que o nitrogênio congelado e denso da planície. Essas gigantescas cadeias de montanhas não ficam paradas, elas flutuam. Elas se desprendem e derivam lentamente pelo mar venenoso, como imensos icebergs gigantes. Os Alpes, navegando devagar em sua direção através do veneno branco. Imagine uma cadeia de montanhas do tamanho dos Alpes europeus deslizando lentamente em sua direção pelo campo branco e venenoso. Um espetáculo ao mesmo tempo fascinante e paralisante. E se você olhar de perto para essas montanhas flutuantes, notará algo muito inquietante. A neve em seus cumes não é branca. É vermelho escuro, como sangue seco. O fraco ultravioleta do sol distante atinge o metano congelado na superfície e desencadeia uma estranha reação química na fina crosta de gelo. Nascem compostos orgânicos complexos, tolins. Finos flocos vermelhos caem do céu negro por milênios, como uma chuva enferrujada lenta e eterna. Eles tingem toda a paisagem na tonalidade de sangue seco. Um mundo congelado de vidro flutuante, polvilhado de ferrugem em plena escuridão cósmica. Por décadas, achávamos que Plutão era uma rocha sólida e congelada até o núcleo. Mas a física se recusava a fechar as contas, e os cientistas logo soaram o alarme. O pesado gelo de nitrogênio na região do coração deveria ter virado Plutão há milhões de anos. Mas por algum motivo, isso nunca aconteceu. A única explicação é que em algum lugar nas profundezas do planeta se esconde um enorme contrapeso. E quando os cientistas entenderam o que era, ficaram sem fôlego. Sob a crosta de gelo de Plutão, ondula um gigantesco oceano negro de água líquida. O que o mantém é a pressão do gelo por cima e o fraco calor do núcleo quente por baixo. Na borda mais fria do sistema solar, em plena escuridão impenetrável, existe um oceano subterrâneo inteiro. E isso levanta uma pergunta muito assustadora. Pode algo nadar lá, na água negra bem abaixo da crosta? Onde há água líquida, sempre é possível alguma forma de vida. A resposta simples é: ainda não sabemos. Mas nesse abismo pode se esconder algo que nem somos capazes de representar ou imaginar. A sonda New Horizons seguiu em frente, para as profundezas do cinturão de Kuiper. Mas na despedida, ela virou a câmera e olhou para Plutão pela última vez. Ela tirou uma foto do planeta contra o Sol distante. E nesse quadro de despedida, vimos algo que de jeito nenhum poderíamos esperar. Um fino anel luminoso azul envolvia a silhueta negra do planeta. Plutão tinha um céu azul na noite mais eterna e escura do sistema solar. Um momento de despedida de beleza arrebatadora, antes de o deixarmos sozinho para sempre. Mas Plutão não está sozinho em seu exílio infinito na borda do sistema. Ao seu lado dança um parceiro, Caronte, sua maior lua. E a ligação entre eles não se parece com nada mais em todo o sistema solar. Caronte é tão enorme em comparação com Plutão que eles não orbitam um ao outro como um planeta comum e sua lua comum.
Ambos orbitam um ponto vazio comum no espaço entre eles. Um sistema binário girando lentamente no vazio negro e gelado por bilhões de anos. Eles estão travados por maré. Se você estiver do lado de Plutão voltado para Caronte, ele sempre paira como uma enorme bola imóvel no céu acima de você. Nunca se move. Nunca se põe no horizonte. Nunca nasce novamente. Apenas te observa silenciosamente de cima, como um frio guardião mudo. E se você for para o lado oposto de Plutão, não verá Caronte de forma alguma. Nenhuma vez em toda a sua longa vida lá, jamais. O próprio Caronte também é um mundo solitário e torturado. Seu polo norte é marcado por uma enorme mancha vermelho escuro. Os cientistas, com sombria ironia, a chamaram de Mancha de Mordor. E a origem dessa mancha é verdadeiramente assustadora. É gás escapando da atmosfera de Plutão, derivando pelo espaço e congelando no polo da Lua. Eles são párias cósmicos que compartilham uma atmosfera sangrante comum, abraçados um ao outro no oceano mais profundo do nosso sistema solar. E ao redor desse estranho par central, orbitam caoticamente 4 luas menores: Nix, Hidra, Cérbero e Estige, as últimas testemunhas de uma catástrofe antiga. Eles giram de forma imprevisível, cambaleando pela escuridão como fragmentos de uma colisão cósmica esquecida. Os guardiões loucos do reino congelado na borda mais distante do mundo. Talvez tenhamos tirado dele o título de planeta. Talvez o tenhamos chamado de anão de forma ofensiva. Mas Plutão ainda é um rei por direito próprio. O governante indiscutível do distante cinturão de Kuiper. Um mundo de neve vermelha, montanhas flutuantes, oceanos subterrâneos e um coração congelado e pulsante que não precisa da nossa aprovação. Ele existirá, continuando sua dança cósmica silenciosa nas trevas, por muito tempo após nosso Sol se apagar definitivamente. Mas apesar do isolamento e dos segredos de Plutão, seu silêncio é uma grande graça. Porque se você se mover de volta em direção ao Sol, o silêncio desaparecerá de repente. Ele será substituído por um rugido cósmico ensurdecedor. Você encontrará um gigantesco monstro azul, onde os ventos sopram continuamente a 2.000 km/h. Eles rasgam a atmosfera em pedaços, e do céu negro cai uma verdadeira chuva de diamantes sólidos e cintilantes. Mas isso já é uma história completamente diferente. Continue olhando para cima e permaneça curioso. Os segredos do nosso sistema solar são muito mais assustadores e belos do que pareciam para você um minuto atrás.